Aleluia. Queremos dar as boas-vindas aos nossos irmãos que nos acompanham pela TV Rica. A Franciele que pediu que desse um alô para ela, uma boa noite para ela. Agora nós temos pedidos aqui para ganhar oi, boa noite. Então todos que estão nos acompanhando, nos prestigiando, boa noite para todos vocês. E que o Senhor possa abençoá-los nessa noite em nome de Jesus. Amém? Quando nós começamos, quando a gente estava naquele movimento, naquele momento aqui de adoração, eu me sentia como se estivesse no coração de Deus, pulsando com Ele, batendo com Ele, vendo aquele sangue dele varrendo essa nação, descendo sobre toda essa nação. E diga comigo, nós estamos no coração de Deus, no coração de Deus. Eu sei que Deus é Espírito, mas nós podemos sentir o seu mover nesse lugar. Nós podemos sentir a tua presença. E eu quero sempre me sentir no coração de Deus. Não tem outro lugar para estar, não tem lugar melhor para estar do que no coração de Deus. Amém? Vamos abrir a palavra na carta, no livro do profeta Samuel, 1 Samuel 17, 31 e 32. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Diga comigo, mandou chamá-lo. Diga para o seu irmão, você é chamado. Você é chamado. E disse Davi a Saul: não desfaleça o seu coração, não desfaleça o coração de ninguém, por causa desse filisteu. O teu servo irá e pelejará contra ele. O teu servo irá e pelejará contra ele. Nós estamos vivendo esses dias muito gostosos, né? Quem teve na ceia ontem foi uma delícia. Dançamos um chachado. O rio de Deus passou por aqui. O rio de Deus lavou tudo isso aqui. O rio de Deus tirou coisas do lugar, levou para longe. Foi uma festa ontem à noite. Nós estamos vivendo esses dias. Esse mês de janeiro, esse tempo é um tempo muito gostoso. É um mês que a gente aproveita, faz bastante ceia, bastante culto, celebra o Senhor o tempo todo. E nós começamos a viver os melhores dias deste tema. Esse tema apresente, celebra, é um tema profundo, é um tema gostoso, é um tema que fala com a gente, é um tema que nos desperta para algo novo, que nos desperta para viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. Deus está mexendo nos nossos corações, Deus está mexendo na igreja, nós estamos ajustando tudo, vai ser um ano que todas as pessoas vão ser envolvidas, só não vai ser envolvida quem não quer. Só quem não quiser, quem quiser ficar sentadinho no seu banco, não mexa comigo, não me incomoda, eu quero estar aqui, pronto, não posso fazer nada. E quinta-feira tivemos o pastor Aloysio, foi uma palavra muito gostosa também, muito boa. Na sexta-feira tivemos o rugido, uma bênção de intercessão, uma presença de Deus, podemos sentir Deus falando nesse lugar. Ontem na ceia com a pastora Zilda, hoje de manhã o discipulado do louvor foi algo também muito gostoso, ajustando as peças. É gostoso a gente ver quando as peças vão se ajustando, quando cada jogador vai tomando a sua posição, vai entendendo aonde ele joga, como ele se move, vai entendendo a responsabilidade que ele tem no corpo. Não é a responsabilidade que o outro tem, é a responsabilidade que eu tenho no corpo. A responsabilidade que eu tenho em cumprir a minha tarefa, a responsabilidade que representa eu ser um adorador. O adorador, ele move o coração de Deus. O adorador, ele move a mão de Deus. Saul, vou falar depois disso. Saul, quando estava lá endemoniado, ele chamava, traga Davi com a sua harpa. E Davi começava a adorar com a harpa, e o espírito maligno abandonava a Saul. Então a adoração é algo tremendo. Eu vou falar uma coisa para vocês: a adoração é para santo. Eu pensei que a igreja fosse gostar disso. Eu adoro isso. A adoração é para os santos. A adoração é para os anjos. A adoração é para aqueles que vão na presença do Senhor.
Adoração é aqueles que conseguem mover o coração de Deus, é aquele que consegue atrair o favor de Deus sobre nós, são os adoradores. Uma igreja adoradora começa a produzir isso, começa a atrair o favor de Deus. Uma igreja adoradora não é uma igreja chorona. Uma igreja adoradora não é uma igreja bicuda. Não é bicuda. Uma igreja adoradora celebra o tempo todo. A nossa arma é a celebração. A nossa arma é a adoração. E foi muito gostoso tudo isso. E tomara que o Espírito Santo me inspire nessa noite. Eu não tenho dificuldade com a inspiração. Honestamente não tenho. A minha dificuldade é conseguir traduzir aquilo que Deus trouxe para mim, para ser um cano de grande polegada, para jorrar sobre a vida de vocês. Aquilo que eu vou pregar hoje, Deus não começou a falar comigo há 15 minutos. Deus começou a falar comigo na segunda-feira pela manhã, quando nós fizemos a nossa reunião de oração nessa casa. E Ele vai trabalhando e vai construindo e vai falando o tempo todo. E eu quero ser fiel a isso. Eu quero ser inspirado para isso. E eu quero falar nessa noite de Davi, uma figura interessante, um tipo de Cristo interessante, um coração segundo o coração de Deus. Quando o profeta Samuel vai na casa de Davi e começa a procurar os filhos, e o pai não chama Davi. Tem muita gente que vive bicudo porque não é chamado. Tem gente que não vem nem na igreja. Ninguém me chama para nada. Ninguém me chama. Eu não vou na igreja. Eu não sou querido na igreja. Transfere para a igreja algo que é divino sobre a vida dele. Davi não foi chamado pelo pai. Mas Davi foi chamado por uma outra pessoa, foi chamado pelo Senhor. Quando você está na agenda de Deus, quando você está no coração de Deus, você pode ficar sossegado, que você será chamado no seu tempo. Você não consegue esconder, Deus não vai deixar você se esconder do seu chamado. Deus não vai deixar ficar escondido daquele que Ele tem na sua vida. Você pode estar no pasto, você pode estar cuidando das ovelhas, você pode fazer algo na sua vida que para ninguém é importante, mas Deus está te vendo. Diga comigo e levante sua mão: Deus está me vendo. Deus está me vendo. Deus está me vendo. Deus está me vendo. E o profeta fala para ele: manda chamar Davi. Manda chamar. Manda chamar. O pai não chama, mas quando nós estamos na lista de Deus, não importa. Deus manda buscar. Deus manda buscar. Eu conheço pessoas que Deus mandou buscar na cadeia. Eu conheço pessoas que Deus mandou buscar no meio da balada. Eu conheço pessoas que Deus mandou buscar quando estava drogado. Porque quando Deus determina sobre a vida de uma pessoa, não tem pecado, não tem diabo, não tem capeta, não tem macumbaria que consiga segurar. Deus vai cumprir o propósito na sua vida. E assim foi com Davi. E eu imagino que quem foi buscar Davi, conversando com ele no caminho de Davi: olha, tem um profeta. Tem um profeta que visitou a nossa casa hoje. Eu não sei o que ele quer, ele mandou buscar. O pai mandou os 7 filhos. Os 7 filhos passaram e o profeta falou: não é nenhum deles. E mandou buscar você. Eu não sei o que esse profeta quer falar com você nesse lugar. E Davi falou: vamos lá. E olha, o profeta disse: ninguém senta. Davi já começou a ser honrado aí. Ninguém senta até que você chegue. Tem muitas pessoas que ainda não podem sentar, porque você ainda não chegou. Você retarda o seu chamado, você retarda o seu ministério, você fica perturbando e as pessoas não sentam para ouvir aquilo que Deus tem, porque você não está no seu lugar. Interessante que Davi de imediato atendeu o chamado.
de imediato. Ele não sabia o que estava esperando por ele, simplesmente foi. Foi chamado, ele foi. Estava lá no pasto, largou o pasto e foi. A grande dificuldade da nossa vida é essa disposição para ir. A grande dificuldade da nossa vida é essa disposição para se apresentar. Você, antes de se apresentar, você quer ter segurança das coisas. Não basta para você Deus falando com você. Não basta com você Deus te chamando. Você ainda quer explicação porque Ele está te chamando. Mas quando Deus fala, vai, você deve ir. Quantas pessoas já perderam oportunidade na vida, já perderam oportunidade de ministério, porque Deus chamou e fica o tempo todo, eu não sei se eu quero, não sei se a minha vida é isso, não, se Deus chamou, meu amado, toma o seu caminho e se apresente diante dEle. Não, isso aqui é muito humilde para mim. Não, o meu chamado, a minha vocação, o louvor, eu não vou no louvor porque o pessoal lá já é muito bom no que faz. Não, eu não vou ser discipulador porque é o apóstolo, porque a pastora Adriana, eu não vou fazer célula, porque eu não sei se a pastora Zelinda sabe da minha... Não, meu amado, você foi chamado, se apresente e diga, Senhor, eis-me aqui. A característica de Davi é essa. Mandou chamar, ele se apresenta. Ele não falou, espera um pouco. Ele não falou, depois eu vou. Davi tinha razões para estar bicudo. Davi não foi chamado. Davi não foi chamado. Naturalmente. Naturalmente Davi não foi chamado. Naturalmente o pai carnal de Davi deixou ele de fora. Mas isso não foi o suficiente para impedir que Davi ouvisse o chamado. Isso não foi suficiente para que Davi não atendesse o chamado. Ele ficou, o pai não chamou, agora também não vou. Jessé não me chamou, agora eu não vou. Meu amado, não perca as oportunidades que Deus tem te dado. Não perca. Se apresente. Foi chamado, eis-me aqui, apóstolo. Foi chamado por outro lado, eis-me aqui. Foi chamado para a célula, eis-me aqui. Comece. Você quer começar jogando com a camisa 10? Você quer começar sentando na janelinha do ônibus? Não, tem que começar. Todos nós começamos um dia. Ninguém tem talento maior do que aquele que Deus derrama sobre a minha vida. Paulo joga fora todo o seu talento. Paulo joga fora todo o seu conhecimento. Ele fala, o meu conhecimento é como cocô de cavalo diante daquilo que Deus tem. Então posso afirmar para você nesta noite, para qualquer um de vocês, aquilo que Deus tem para a sua vida é muito maior do que você recebeu até hoje, muito maior do que o seu conhecimento, muito maior que a sua sabedoria, muito maior que a sua cultura, muito maior que a sua experiência. É a inspiração do Espírito Santo, é Deus inspirando você, é você na presença de Deus. E por isso, quando Ele chamar, diga, eu vou. E depois nós vamos ver como é que acontece. Quando nós viemos para essa casa aqui, nós estávamos na Ponte Seca. Nós viemos para cá em função de uma fofoca. Fala comigo, fofoca. É bonitinha essa palavra. A Leila gosta de contar uma piada sobre fofoca. Qualquer dela vai contar para vocês. Mas o dia que nós viemos para essa casa, começou um buchiche na cidade. Tinha uma placa aqui, aluga-se. E foram falar, apóstolo, o senhor vai mudar de casa? Vai mudar de prédio? Eu falei, eu não, mas o pessoal está falando que o senhor está indo lá para o prédio onde era a Quitasa. E eu vim para cá, conversei com o Marcelo, liguei para o Kiko, liguei para o Paulo Ventura. Em 10 minutos, nós tínhamos resolvido que nós viríamos para cá, que havia um propósito de Deus para esse lugar. Diga amém. Porque nós ouvimos, nós não estamos aqui por orelhada. Nós estamos aqui porque nós ouvimos a voz de Deus. E Ele preparou. Nós não ficamos discutindo se ia dar para pagar, se não dá. Daí chamamos o Carlos Valério, já ajudou também. Outro veio, ajudou, fizemos uma reforma e estamos aqui até hoje. E agora nós vamos ficar por mais 12 anos. Renovamos o contrato por mais 12 anos. Agora, se Deus me der um prédio novo, num outro lugar, eu também vou sorrindo.
porque eu não fico grudado em nada. Amém? Mas então é isso, atendo os discípulos de Jesus, você vai lendo o chamado, ninguém ficou perturbando. Pedro falou: peraí, Jesus, eu tenho que falar com a dona Pedra, ela está lá em casa, tem os filhos, eu vou conversar com ela, e a empresa, a indústria da pesca, do qual eu estou participando hoje, daquilo que eu estou vivendo, qual vai ser a minha família, quem vai sustentar a minha família, o senhor vai assinar minha carteira, tem fundo de garantia, tem INSS, tem 13º, o senhor não pode esperar 60 dias para eu vender tudo, acertar tudo para ir. Não, Pedro levantou e foi atrás dele. Quem quer seguir Jesus, onde um rapaz aqui aceitou Jesus, ele está ali, cadê? Fica em pé. Então, onde Jesus passou na sua vida, se você quer seguir, você segue. Se você não quer seguir, não segue. Não fica enrolando, não fica perturbando aquilo que Deus tem na sua vida. Deus te achou, Deus te chamou e Deus vai te sustentar. Agora, cabe a você falar: eu vou. Cabe falar: eu vou. Não tem enrolação no reino de Deus, porque nenhum homem pode te dar aquilo que o Senhor te dá quando você é um ministro dele. E os discípulos simplesmente foram, fizeram a mesma coisa, foi chamando, foi indo. E isso é uma marca de algumas pessoas. Davi se apresentou e tornou-se rei. Eu vou repetir. Davi se apresentou e tornou-se rei. O reino é composto de reis e sacerdotes. Quando você aceita Jesus, você é rei e sacerdote. Segundo passo de Davi. Davi era sempre lembrado. Eu tenho as pessoas que eu sempre lembro. Quando eu estou em enrascada, em confusão. Ontem morreu um primo da Ana em Itapetininga. Daí eu fiquei naquela: vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, e não deu tempo de ir. Mas para quem que eu chamei? Já chamei o Alex. Alex veio dar um pulinho em Itapetininga para uma tarde de chorinho. Oi? E ele falou de pronto: vamos. Ele não ficou: vou ver, vou pedir, vamos embora, apóstolo. Como que é? Que hora que nós vamos? Sabe, tem gente que se conta. Vou fazer uns projetos grandes, que vamos lá, estou dentro. Zelinda, vamos lá, estou dentro. Não fica enrolando a guerra. Quem enrola a guerra é porque Satanás está prendendo o seu pé. Quando você fica nessa pensação, você pode saber que Satanás entrou no caminho para segurar a sua vida. Então tem gente na igreja com 15 anos, com 20 anos, que até hoje não faz nada, porque está pensando se é o tempo, se é a hora, se vai, se não vai. A geração de Melquisedeque, as pessoas que são consagrados pastor nessa casa, se eu for esperar você formar em teologia, se eu for esperar você formar em sociologia, se eu for esperar você formar em filosofia, quando você concluiu tudo, a necessidade de Deus com a sua vida já passou. Quando você fica enrolando, você deixa a oportunidade de Deus na sua vida passar. E pode ficar bicudo, porque meu objetivo hoje, nessa noite, é levar você a se apresentar. E Davi sempre era lembrado, já ungido rei. Daí indicam Davi para Saul. E olha que presente deram para Davi. Davi, você vai com o rei. Quando o rei ficar endemoniado, você vai tocar harpa para ele. Quando o rei ficar endemoniado, Davi, você é o cara. Você vai tocar harpa para o endemoniado. Vai que o endemoniado desse manda cortar a cabeça de Davi. Vai que um endemoniado desse fala: Davi, não estou gostando do seu som, vou pôr você na cadeia. Mas Davi, como sempre, ele ia. Indicaram Davi para Saul. E quando Davi tocava, o rei ficava livre. E Saul amou a Davi. Saul amou Davi. Sempre que ele ficava endemoniado, Davi o libertava. Davi se apresentou para ser rei.
Davi se apresentou para libertar o rei. Davi colocou a sua vida, ele não importava, ele queria servir. Ele entendia a importância de cada coisa. Daí falou, parou, agora chega, Davi já cumpriu. Já foi ungido, já tocou a harpa para o rei. O que mais que tem? Lembra de Davi de novo. Jessé tinha 7 filhos mais Davi. Os 3 maiores foram chamados para a guerra. Está lá em 1 Samuel 17:13. Foi 3, ficou 4. Ficaram 4 filhos em casa. Mas quem o pai chama para levar pão para aqueles que estavam na guerra? Davi. Era bucha, era com Davi. Era encrenca, manda Davi. Davi, olha, eu tenho um presentão para você. Você já se libertou do rei, agora tem um melhor do que o rei. Você vai levar pão para os seus irmãos no campo de batalha. Você vai no campo de batalha, você vai no campo de guerra para levar pão para os seus irmãos. E Davi, sim senhor, obedeceu, cumpriu ordem, atendeu o chamado imediato, entendeu aquilo que Deus tinha para a vida dele. Para todo mundo, Davi estava entrando numa fria. Mas para Deus, Deus começava a levantar Davi para enfrentar um gigante. Desse pão, dessa situação, dele levar os pães e levar o queijo para o oficial. É interessante que Jessé honra o oficial, manda um queijo especial. Então Davi leva o queijo, leva o pão. E quando Davi está nessa entrega, está nessa visita ao campo de batalha, ele ouve a história de que havia um gigante desafiando os homens de Israel, desafiando o exército. Daí ele disse essa frase: rei, o teu servo irá pelejar por você. Aqui Davi já era um rei. Davi não se igualou a Saul. Falou, o Saul, nós somos rei, quem nós vamos enviar para enfrentar o gigante? Daí falou, não, essa briga não é com o rei. Essa briga, essa é a oportunidade, esse gigante é a oportunidade da minha vida. E Davi se apresenta. E daí Davi vai diante do gigante. Vai diante do gigante. E derrota o gigante. E ele vai como servo. Foi sendo revelado o rei que estava nele. Quando você serve, começa a ser revelado o rei que está em você. O rei que está em você não é revelado quando você está na sua piscina. O rei não é revelado quando você está na sua boa vida. O rei é revelado através do seu caráter. É como você se comporta diante daquilo que Deus te desafia a fazer por ele. O gigante foi um grande presente na vida de Davi. Qualquer outro vai falar, pai, agora eu vou ter que levar pão lá na guerra. Por que o senhor não manda os outros 4 irmãos? Na hora que foi para escolher, o senhor me deixou fora. Na hora que o profeta veio em casa, o senhor chamou os 7 e deixou o 8º fora, porque eu sou um filho bastardo. Agora na hora de ir para a guerra, na hora de enfrentar, o senhor me manda? Não, Davi falou, tá bom, eu vou. Porque a gente vai entendendo que nas lutas, vai surgindo os desafios de nós manifestarmos a unção que está sobre nós. A unção que está sobre nós, ela é manifestada na temporada de guerra, na temporada de luta. Ela não apresenta para a gente na nossa comunidade, na nossa comodidade. A unção de vencedor, a unção de guerra, é diante das lutas, é diante das batalhas, diante dos gigantes. E assim foi com Davi. Davi venceu em todas as situações, os 3 primeiros passos de Davi. Mas há características para isso.
Há características para se apresentar. Isso que eu estou falando é apenas uma introdução da palavra nessa noite. Eu quero caminhar para o outro lado e quero voltar em Davi no final. Eu quero que você abra comigo em Romanos 12:2. Nós adoramos esse versículo. Acho que ele é um dos versículos mais citados da Bíblia. Não vos conformeis com esse mundo, papapá, papapá. E a gente acha bonito isso. Mas se você ler a partir do verso 9, você vai ver as características de um transformador. Você vai ver as características de quem se apresenta para celebrar. Romanos capítulo 12, a partir do verso 9. E nós vamos passear por ele, são as 12 características que nos define como alguém com caráter para se apresentar. Nós falamos, nós somos transformadores do mundo. Essa casa tem um chamado para ser transformador do mundo. Não é com varinha mágica. Tem um caráter especial, um transformador. E Paulo, ele vai ensinando isso, ele vai dando os princípios à medida que você vai lendo. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, uma igreja em formação, uma igreja que foi fundada por judeus que estavam em Pentecostes, uma igreja que ele ainda não tinha visitado, e o livro dos Romanos é um dos livros mais completos. A carta aos Romanos fala de salvação, fala da fé, fala de tudo. Assim como Isaías está como livro messiânico, a carta de Paulo aos Romanos está como a carta de Deus para as igrejas do todo e abrange todo o contexto. Mas a primeira coisa está lá no verso 9: o amor seja não fingido. Quem aqui tem amor fingido? Amor não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Isso é uma característica. O amor que nós temos um pelo outro, o amor que nós temos pelos irmãos, não pode ser um amor fingido. O nosso amor tem que aborrecer, o nosso amor tem que afastar o mal, a nossa relação tem que ser uma relação de amor não fingido. Quantos de nós aqui temos uma relação de amor fingido? Quantos de vocês dizem para mim: apóstolo, eu te amo, e na verdade não ama nada? Quantos de vocês dizem: apóstolo, eu estou com o senhor para aquilo que o senhor precisar? Conversa mole. Então ele diz que o amor seja não fingido, se ensina ou não. Se tem alguma coisa para acertar, fale. Não carregue, não jogue embaixo do tapete, aborreça o mal. Apegue-se ao bem, apegue-se àquilo que você tem de positivo. Ontem à noite na ceia nós celebramos a vida. Ou nós dançamos celebrando a vida. Nós temos que ser apaixonados pela vida. A igreja é manifestação de vida. Se você está aqui, porque a vida de Deus tem que ser manifesta em você, o seu amor tem que ser diferente, não pode ser fingido. No verso 10 ele diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O que é preferir em honra? É eu ceder a minha vez para outro. Apóstolo, outra pessoa não, que olha, abençoa o apóstolo Cristiano. Você cede a vez, você honra o outro com a sua vida. Com atitudes como essa você se torna um transformador. Dificilmente uma pessoa que quer tudo para si vai ser um transformador. Ele vai ser um grande egoísta. Ele acha que o mundo gira em torno dele, que só ele tem que ser honrado, só ele tem que ser abençoado. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor.
Ser vagaroso é ser lento. Ser vagaroso é ser relaxado. É fazer as coisas do Senhor da forma relaxada. O Senhor diz: maldito o homem que faz a obra de forma relaxada. Diga para o seu irmão: não pode fazer a obra relaxada. Não pode fazer a obra relaxada. Não pode fazer a obra relaxada. Sede fervoroso no Espírito. Tenha alegria, tenha avivamento, tenha gozo para servir ao Senhor, para fazer a obra. Tenha excelência. Faça com o seu melhor. Muda. Tem pessoas com tanto tempo de igreja e não faz nada, consegue, até hoje tem dúvida da sua fé. Tem gente que tem treino, tem dúvida do seu chamado, porque faz de forma relaxada. Faz de forma relaxada. A mãe do João aí, vamos dar uma salva de palmas para a mãe do João aí, a Fernanda, e para o pai também. Senta aqui, Fê, tem lugar aqui. Já baguncei mesmo. Já está bagunçado. Não sejais vagarosos, mas fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Por favor, sirva ao Senhor com alegria. Sirva ao Senhor de pronto. Vai discipular? É um presente de Deus para a sua vida. Quem é discipulador, é um presente de Deus. Você poder ver uma pessoa crescendo na sua presença. Vai crescendo com você sendo uma mãe. Vai crescendo com você sendo um pai, que vê o seu filho avançando aula a aula. Tem que ter gozo para isso. Apóstolo, não tem outro para o senhor pôr? Dá vontade de falar: tenho muitos. Está cheio de gente, não precisa não, fica aí. Você pensou você ser discipulado por alguém que você percebe que a pessoa está bicuda? Me perdoe a expressão, que a pessoa está de saco cheio de atender alguém. O discipulado, a gente tem que desejar encontrar com o discípulo. A gente tem que desejar transferir para ele, impartir para ele a unção que está sobre nós. Isso é o gostoso do discipulado. Mas tem gente que você tem que convencer. Sabe, então se a gente quer ser transformador, a gente tem que atentar para isso. Se a gente quer se apresentar para o Senhor, a gente tem que procurar cumprir essas características. Diz lá mais: alegrai-vos na esperança. Diga comigo: alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. O que é alegrar na esperança? Quem aqui tem uma palavra profética? Levante a sua mão. E como é que você espera por isso? Alegrai-vos. Alegrai-vos na esperança, alegrai-vos, porque pesa sobre a sua vida um chamado, pesa sobre a sua vida uma bênção de Deus, pesa sobre a sua vida algo que Deus quer desenvolver, enquanto não chega. Tem gente que Deus fala: olha, eu acho que Deus fala assim: por que eu liberei essa palavra profética para essa pessoa? Por que eu liberei essa palavra profética? Não sai do meu pé, não descola do meu pé. Fico todo o tempo choramingando, fico o tempo todo duvidando de Deus. Acho que não foi Deus que me deu essa palavra profética, não. Acho que não foi Deus. Eu acho que o profeta estava errado. Eu acho que o apóstolo falou isso para me agradar. Não. Recebeu uma palavra profética, se agrade, se alegre, viva, manifeste isso, dê pulo de alegria, dê salto de alegria. Fala: eu tenho esperança, eu me alegro diante daquilo que Deus tem, eu tenho esperança naquilo que Deus diz sobre essa casa. Eu me alegro o tempo todo. Todo o tempo nós estamos satisfeitos, celebrando. Por isso que Deus falou: celebre, celebre. Se alegre, tem esperança. Alegre-se na esperança.
Sede pacientes na tribulação. O que é ser paciente na tribulação? É saber passar por ela. Não aconteceu hoje, vai acontecer amanhã. Não transforme a tribulação em algo de Satanás para a sua vida. Não transforme a tribulação no meio de você falar mal de Deus. Muitas pessoas passam a falar mal de Deus diante da tribulação. Não seja paciente. Compre uma rede, arruma 2 ganchos entre duas árvores, e na tribulação deita na rede, espera ela passar, porque ela vai passar. Diga para o seu irmão, a sua tribulação vai passar. Diga para o seu irmão, a sua tribulação vai passar. Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Começou a ficar angustiado, você já dá uma ordem, tribulação, você vai passar. Você está comigo hoje, mas você é momentâneo. Você não vai viver na minha vida a vida inteira. Eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, eu tenho uma esperança da parte de Deus. Eu já falei para vocês de um amigo que o passarinho dele cantava tanto que o bico ficava até vermelho. Daí ele pegava o passarinho e molhava na água, fazia shhh. Eu estou assim nessa noite com a minha garganta seca. Mas alegrai-vos, perseverai na oração. Perseverai na oração. Bata e abrir-se-vos-á. Bata, mas não é espancar a porta, não é chutar a porta. Perseverar na oração é reconhecendo que o Senhor é bom, reconhecendo que a sua palavra não falha, reconhecendo que foi Ele quem te escolheu, reconhecendo que Ele te ama. Essa tem que ser a nossa oração. A minha oração não é de oração de desesperado, a minha oração é reconhecendo a grandeza do meu Deus. Eu não sei como que é a sua oração, eu não sei como que você ora. Eu não sei se você ora que nem uma criança mimada. Eu não sei se você ora que nem uma criança birrenta e batendo a porta, eu quero, eu quero, eu quero. Não. Seja dócil com Deus. Seja amável com Deus. Dirija palavras doces ao seu Senhor, ao seu Pai, ao seu Rei. E Ele ouve a sua palavra. Daniel 9 nos ensina a orar. Ele fala, primeiro reconheça as grandezas do Senhor. Reconheça, o Senhor é grande. O Senhor fez os céus e a terra. O Senhor deu nome às estrelas. Depois fale da sua miséria. Não fale do seu merecimento. Senhor, o Senhor me alcançou quando eu ainda era miserável, quando não tinha valor algum. O Senhor me alcançou. Como o Senhor é bom comigo. O Senhor é tremendo. A nossa oração tem que ser desse jeito. Não é oração que parece uns mano. Oh, como é, cara? Vai ou não vai? Não. Você não transforma nada, você não muda nada e você não recebe nada. Não adianta agir que nem a torcida do São Paulo assim. Amém? Ele diz, mais ainda, partilhai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. O que é partilhar com os santos? Essa casa é minha? Essa casa é minha? Essa casa está aqui para o meu prazer? De quem que é essa casa? Se você se sente dono dessa casa, levante a sua mão. Se você se sente participante dessa casa, levante a sua mão. Então você tem que partilhar comigo das responsabilidades dessa casa. Para que você esteja aqui sentado, para que você esteja aqui num lugar limpo, arejado, tudo isso aí, há um investimento a seu favor. Nós temos uma estrutura para atender as crianças, para atender o seu filho, gasta-se dinheiro. São 70 crianças por domingo. Luz custa. Eu já tentei pagar a Bandeirante com oração, eles não aceitaram. Já tentei pagar a Sabesp. Sabe quanto consome de luz uma casa como essa? Mais de 3 mil reais.
Sabe quanto custa os funcionários? Isso aqui é nosso, você tem que partilhar com os santos as necessidades. Tem gente que acha que isso aqui é um passe de mágica. Pode frequentar aqui 5 anos, 10 anos, nunca traz um dízimo, nunca traz uma oferta, achando que isso é obrigação nossa. Não é. Você está aqui, você é participante, você recebe de todas as bênçãos que são liberadas nesse lugar, vem sobre a sua vida. Eu não estou te cobrando. Eu estou falando se você quer ser um transformador. Eu estou falando se você quer se apresentar diante de Deus para produzir algo diferente. Se você quer se apresentar para celebrar. Mas se você não quiser, não tem problema, porque nós vamos continuar fazendo. Apresentai-vos aos santos, seja parceiro nas lutas, na oração. Seja parceiro, partilhe junto, partilhe com os santos nas suas necessidades. Continue recebendo bem. Como é gostoso quem vem pela primeira vez. Tem alguém aqui hoje que veio pela primeira vez? Levante a sua mão. Você gostou das pessoas até você, abraçar você, dizer que você é bem-vinda. Que isso, a igreja tem que ter esse papel. As pessoas têm que chegar aqui, têm que ser acolhidas. Nós temos que prosseguir com a hospitalidade. E agora o mais fácil: abençoai o que vos persegue. Abençoai, diga comigo, abençoai o que vos persegue. Diz para o seu irmão, abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Abençoar. E é gostoso abençoar os adversários, os inimigos. É bom a gente fazer isso. É bom a gente treinar isso. Sabe, quando a gente começa a praticar isso, você sai do centro da questão e coloca a Deus. Você coloca a Deus na questão, você sai dela. Quando você abençoa o que vos persegue. E não amaldiçoe, diga comigo, a minha boca foi feita para abençoar. Diga comigo, eu sou um abençoador nato. Eu fui escolhido para abençoar todos que passam pela minha vida. Pode dizer comigo, todos que passam pela minha vida, eu abençoo. Da minha boca não sai palavra torpe dirigida a ninguém. Eu não espero o mal de ninguém. Eu não quero que ninguém se arrebente. Eu não quero que nada disso. Eu abençoo o tempo todo. Quando você faz isso, você agrada a Deus. Amém? E ele continua, vai vendo, ó, a pegada é boa. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. A gente inverte. A gente chora com os que se alegram, e se alegra com os que choram, por causa de inveja. Né? A gente fica feliz quando o irmão está chorando, fala, sabia, Deus pesou sua mão, eu sabia que Deus ia fazer justiça. Né? A gente não é desse jeito, né? A gente se alegra, eu sabia, era questão de tempo. E quando a pessoa está indo bem, você chora, porque Ele, Senhor, porque Ele passou na minha frente, porque o Senhor abençoou ele antes que eu, por que não fui eu o abençoado? Por que esse varão que chegou na igreja não é meu, ficou para minha irmã? Por que essa varona é minha e ficou para o meu irmão? Por que esse carro zero veio para ele? Por que esse emprego veio para ela? E a gente fica numa enrolação com Deus. Chorar com os que choram não é entrar em murmuração. Chorar com os que choram é estar junto quando a pessoa está chorando. Chorar com os que choram é você colocar a sua vida à disposição. Fala, eu vou passar com você por essa tribulação. Eu vou passar com você por essa luta. Você pode contar comigo. Isso é chorar com os que choram. Não é ficar chorando que nem um desesperado, não.
é colocar a sua vida à disposição de outro. E se alegrar, é festejar com a vitória do irmão. É festejar com a vitória. Que bom, irmão. A bênção chegou na sua vida, a fila andou. Quem sabe o próximo seja eu. Mas eu estou aqui alegre com você. Olha, Deus te abençoe. Chega que o Senhor continue te abençoando. Então Paulo vai falando tudo isso quando ele fala transformai-vos. Ele está falando, mude o enfoque como você vê a vida. Ele fala, passe a ver a vida no enfoque que Deus vê. É essa transformação que ele fala, transformai-vos. É ver no enfoque de Deus. Não é no enfoque dos homens. Não é no enfoque dos mundanos. E muitas vezes nós estamos cheios do Espírito e temos um comportamento mundano diante das pessoas. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos aos humildes, não sejais sábios vós mesmos. Tem alinhamento, foi o que o Kiko ensinou hoje aqui, alinhamento, a igreja tem que ter alinhamento, nós precisamos estar alinhados, nós precisamos ser unânimes, nós somos o sonho de Deus, nós temos um projeto de transformar a terra, Taubaté em terra de adoradores, a igreja tem que ser unânime nisso. Temos que mudar a visão das coisas. Não fique ambicionando título, cargo, posição. Tudo na sua vida, o Senhor fala, Senhor, qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? Vou ser prefeito da cidade, qual é o seu propósito? Vou dirigir uma multinacional, qual é o seu propósito, Senhor? Vou fazer isso, vou desenvolver uma nova. Qual é o seu propósito, Senhor? Tudo tem que ter um propósito. Não busque as coisas apenas por buscar. Não seja altivo, não tenha o nariz em pé. Busque um propósito, seja servo o tempo todo, seja humilde o tempo todo. A ninguém torneis mal por mal. Procurei as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, diga comigo, se for possível, tenha paz com todos. Às vezes não tem jeito, às vezes tem que brigar um pouco. Mas se for possível, tenha paz. Se for possível, recue da briga. Se for possível, dê preferência por outro. Se for possível, perca a favor do outro. Mas tenha paz. Nós servimos ao Deus da paz. Jesus é o príncipe da paz. A igreja tem tudo menos paz. Entre as denominações, nós pregamos fogo, nós brigamos, nós falamos mal, nós xingamos, a gente não consegue ter paz entre os irmãos, nós não conseguimos ser unânimes na paz. Não, tem que haver mudança. Não vinguei a vós mesmos, mas dai lugar à ira, pois está escrito, minha é vingança, eu a retribuirei, diz o Senhor. Está dizendo aqui, a sua vingança. Você que tomou um balão, você que perdeu tudo, você que foi trapaceado, essa briga não é sua. Tem um Deus que Ele faz a vingança por você. Você não precisa fazer nada. Você não precisa nada. Nada é nada. Dele é vingança. Na hora certa, no dia certo, da maneira dele, Ele produz a vingança. Quantas vezes na minha vida, e eu sei que muitos aqui, já passamos situações, já fomos traídos, já falaram mal, e você abençoa, mas depois você vê Deus trabalhando a seu favor. Você vê Deus te justificando. Você não precisa se mover. Você não precisa pecar contra ninguém. A vingança é do Senhor. Assim diz Ele. Não sou eu que estou falando o que Ele faz. Está escrito. E já está no finzinho aqui. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá a ele de comer. Se tiver sede, dá a ele de beber. Fazendo isso, você vai amontoar brasas de fogo sobre a sua cabeça. Abençoa o seu inimigo. Estou com fome. Tá bom, irmão, está aqui.
Estou precisando de um par de sapato, está aqui. Estou precisando pagar uma conta de luz, está aqui. Estou precisando pagar uma conta de água, está aqui. Estou precisando matricular meu filho na escola, está bom, meu amado, está aqui. Abençoai, dai de comer ao seu adversário, ao seu inimigo. E você vai amontoar brasas na sua cabeça. E não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Diga comigo, eu pago o mal com o bem. Tenha isso como lema para a sua vida, pagar o mal com o bem. Sempre, constante. Se nós conseguirmos cumprir essas regras, se a gente vê isso como meta de vida, nós seremos transformadores do mundo. Nós seremos incansáveis para o bem. Nós seremos pessoas que todos vão querer estar junto com a gente. Nós seremos pessoas que todos vão querer trabalhar com a gente. Nós vamos ser pessoas que todos vão querer se aconselhar. Nós seremos pessoas que vamos fazer parte da vida das pessoas quando nós fazemos isso. Essa é a transformação que Paulo fala. Mas a gente sempre fica lá no 12:2, no 12:2. Falei, não, eu vou contar para a igreja o que é isso. Isso é se apresentar para o Senhor para um novo tempo. Isso é apresentar para o Senhor para celebrar. Também, porque tem mais coisas. E agora eu quero voltar lá em Davi. Trazendo para a nossa realidade hoje. Baseado nesse texto. Para Davi, Golias era um gigante natural. Para Davi, Golias era um gigante que era visto. Para Davi ouvia a sua voz, Davi podia mirar a pedra no lugar certo, conhecia a sua estrutura. Mas na nossa realidade hoje, na nossa história, o nosso Golias hoje são sentimentos. São sentimentos que nos desafiam todos os dias. O nosso Golias de hoje é a nossa história. Quantos de nós temos história hoje que são verdadeiros Golias? E que já afronta você todos os dias. Se você é capaz, se você é homem, se levante e venha lutar contra mim. O nosso Golias de hoje é uma estrutura, uma cultura familiar que nós aprendemos e que vai nos acompanhando ao longo de todo o tempo, e a gente não sabe porque reage daquele jeito, e nós somos derrotados de uma forma constante, somos aviltados, somos desafiados o tempo todo. Nós carregamos esses Golias dentro de nós, o nosso complexo de inferioridade. Quantas pessoas têm complexo de inferioridade e não se apresentam diante do Senhor, porque não se sente capaz, porque esse gigante fala no seu ouvido, que nem Davi falia, que igual Golias falava, tem homem aí, se você me vencer, eu serei teu servo, mas se eu vencer você, você será meu servo. E nós estamos como servos desse gigante, durante uma vida toda. Nós temos um Golias, que nós deixamos entrar na nossa vida. O lugar onde eles desafiavam era em Socó. Socó era um território de Israel. O rei Saul deixou eles entrar no seu território. Nós deixamos os Golias entrar no nosso território, que é a nossa mente. E por isso enfrentamos tantas dificuldades. E por isso nós não vencemos. Por isso a nossa fé não vence, porque nós não temos coragem de nos levantarmos e falar, eu vou derrotar esse gigante na minha vida hoje. Eu vou mudar minha história hoje, eu vou derrubar esse gigante de uma vez por todas. Eu vou fazer desligamento de alma de pessoas. Namorei, não deu certo, cada um pro seu lado, mata esse Golias, não fique esperando, se eu tivesse, se eu fosse, e a vida inteira você ouvindo afronta na sua cabeça, porque daí você não consegue se apresentar diante do Senhor. Estruturas familiares, culturas. E eu quero convidar você hoje, toda essa estrutura, toda essa pregação, toda essa volta, para chegar nisso.
para hoje levantar um Davi aqui. Eu estou mandando chamar você, Davi, nessa noite. Eu estou mandando chamar você, Davi, hoje, nessa noite, para vencer o gigante. Eu estou te chamando você hoje, estou mandando chamar você. Estou mandando chamar você, para que você venha e fala: hoje é o dia, chegou o fim desse gigante, chegou o fim desse incircunciso, chegou o fim dessa história. A minha vida será transformada, a minha vida será mudada hoje. E para isso, se você tem que derrubar o gigante, se você tem que cortar o pescoço dele, mas eu quero isso hoje, para que você se apresente e celebre. Até quando você vai ficar vendo a vida passar por você? Até quando? Até quando você vai ter uma vontade de ser feliz, de se alegrar e ficar sempre, nunca é minha vez? Isso não é minha responsabilidade. A minha responsabilidade é te conduzir por esse processo, e você aceitar ou não, você querer ou não. Você pode carregar esse Davi que você carrega até com você para o túmulo, não tem problema, não muda nada na minha vida. Mas o que eu estou falando é que Deus tem uma vida plena para você. Deus tem uma vida de gozo, Deus tem uma vida de alegria. Deus tem promessa na sua vida. Nós temos com o que nos alegrar. E hoje, essa noite, Deus hoje quer preparar você para você se apresentar diante dEle. Hoje eu estou mandando chamar você. Hoje eu sou Gessé na sua vida. Manda chamar. Manda chamar, eu estou mandando chamar. Vai buscar, daqui a pouco eu vou pedir para o ministro falar: vai buscar. E traga, que nós vamos vencer nessa noite em nome de Jesus. Você não pode ser refém de um gigante. Você não pode ser refém de um demônio. Você tem um Jesus, um Cristo, que venceu tudo na cruz. Quando você consegue, você aplica tudo o que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos. Isso aqui é possível. Isso aqui não é uma utopia. Amém?